O texto de hoje, cara, é um texto que eu amanheci com uma canção, né? Eu acho que todos conhecem. Acaba que vira um senso comum, mas todo senso comum eu gosto de dizer que ele nunca é bom. E, na verdade, nunca é. Mas esse texto, ele traz algo para a gente refletir, né? Até a questão da Páscoa, tem muita gente comemorando e tal. Esse significado tão importante para a gente que é cristão. E distorcido, né? Pela Páscoa da Babilônia, que virou vinho de chocolate, porque Deus, ele tem uma forma muito interessante de trabalhar com o ser humano, a linguagem e símbolos. E os símbolos são muito fortes. Eu queria estar meditando assim, em Abacuque 3, 16 e 17. É um texto bastante conhecido, eu vou ler os 2 versículos, e depois eu vou fazer um pequeno contexto da mensagem, né? Diz assim, a oração de Abacuque: ouve isso, ó meu íntimo, estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram. Abacuque 3,16. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mas, não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi no estábulos. Ainda assim, eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A versão mais conhecida é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha nada, tal, eu exaltarei a Deus. Mas interessante desse texto, e interessante da vida de Abacuque, Abacuque é um profeta, né, do sul de Judá. Ele é contemporâneo do Jeremias. Ele é contemporâneo de Jeremias. E ele sendo de Judá e contemporâneo de Jeremias, tem um contexto histórico aí que é muito interessante. Durante 400 anos, a dinastia, né, de Davi reinava. Então, o pessoal de Judá nunca achou que ia ser afligido por nada. Nunca achou que Deus ia permitir tocar a cidade santa. Nunca achou que eles iam invadir a cidade, que a cidade poderia ser tomada e tal. E Abacuque, 20 anos antes da cidade ser completamente destruída, ele vem confessando e profetizando isso para a cidade, dizendo para o povo: olha, vai chegar um dia que vocês vão ser abatidos. Vai chegar um dia que tudo vai perder o sentido. E o povo não acreditava, porque tem o orgulho de Sião, né? Que a própria teologia de Jó faz isso também, né? Somos inabaláveis. E aí, cara, interessante de todo esse contexto de Abacuque que ocorreu. E Deus fala também assim com o profeta, acho que no capítulo 1, Deus vai falar assim: olha, mas não preocupe, os que vierem massacrar a cidade, eu também vou massacrar eles, porque eles são cartilhas, só vão ser instrumento meu para fazer um propósito divino, que é essa destruição, porque o povo perdeu um princípio. E refletindo nisso, nessa manhã, e vendo que a Páscoa vem, a ressurreição, a esperança existe, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha mais solução, ainda que a vida está sem sentido, exalte ao Senhor. Leve o que você tem de menos importante, ou aquilo que você não consegue ter forças para se expressar a Deus, uma vida de oração e devoção a Ele. Pegue o último suspiro da sua alma e comece a contemplar a Deus em oração, porque há esperança. Por mais que a cana seja amassagada ou tudo seja ruim, tem como ter esperança. Tem como ter esperança no Deus da minha salvação. Abacuque era um regente de música, você vai ver isso no primeiro capítulo, provavelmente, e ele, nesse capítulo 3, praticamente é uma poesia cantada, dedilhando isso e cantando isso para Deus, ainda que não existe esperança,
Deus é a nossa esperança. E aí entra o que a gente já meditou aqui, outras horas passadas na nossa devocional. Se a nossa vida está só nesse mundo, a gente é pobre. Então, a gente tem que começar a entender que o nosso chamado é maior. E tem uma coisa que me chama a atenção no livro de Abacuque, o questionamento do profeta. Ele questiona Deus o tempo todo. E a gente tem questionado Deus em que sentido? Porque esse questionar não é ruim. Esse questionar traz relacionamento, esse questionar traz respostas. E aí a gente vai para um outro âmbito. Como tem sido a nossa vida de oração? Como que a gente tem se dedicado a Deus, mesmo sem esperança? Ou a gente tem se comportado como o povo de Judá? O povo de Judá simplesmente se comporta nesse sentido. Como? Eu creio em Deus e está muito bem aqui, o tempo, os rituais, a religião, está tudo me proporcionando uma coisa bacana. Mas, infelizmente, chegou um dia que eles não estavam querendo, nem acreditavam, nem estavam preparando para esse dia. E a apostasia foi afastando eles da simplicidade de Deus. Mesmo Deus levantando profetas. Eu digo levantando profetas porque Abacuque e Jeremias é da mesma época. E aí você começa a compreender, Deus sempre vai ter uma voz, não vai alertar aonde Ele quer que a gente chegue. E dentro dessa voz, como a gente tem ouvido ou compartilhado a nossa vida de oração? Como tem sido a oração? Para que a gente ora? Em que a gente ora? Em que a gente empenha a oração? Muitas das vezes, a gente hoje tem parado para ouvir ferramentas humanas, pessoas, homens, que não têm se parado para contemplar no silêncio Deus, no seu coração Deus. E Deus é uma voz que fala. Eu costumo dizer, e sou repetitivo nisso, não é a doutrina ou dogma que você carrega, ela é importante, mas é mais do que isso. Deus é um Deus que fala, é um Deus que age, é um Deus presente. E o maior triunfo que a gente tem como cristão é um Deus atuante, é um Deus presente, é um Deus que fala, acima de tudo aquilo que a gente às vezes cria como sofisma da mente. Deus é maior do que tudo isso. E muitas das vezes a gente tem abandonado o desejo de ouvir Deus. Mas aí você vai falar, mas tá bom, eu sou reformado, eu sou continuista, eu ouço Deus assim, eu vejo Deus assado. Tá bacana, cara, mas Deus vai falar com você na sua estrutura. O importante é você saber ser sensível e entender e ouvir a voz de Deus. Entender esse chamado, um chamado que mesmo que não tenha esperança, mesmo que você não venha nada de melhora, entender esse chamado de se relacionar com esse Deus invisível e visível. É um paradoxo, mas é uma verdade. É um Deus invisível que se torna visível. Se torna visível para aquele que crê, se torna relacional para aquele que quer, se torna uma revelação pessoal para aquele que busca. Então tem esperança. Buscar Deus não é uma atitude religiosa, simplesmente por um achismo ou por um rito. Buscar Deus tem que ser uma atitude de amizade, de amor, tem que ser uma devoção, de entender isso. E muitas das vezes a gente fica tão sem esperança, muitas das vezes a gente fica tão sem saber como começar. Eu simplesmente sugiro, lembra de onde caíste, lembra lá do início e começa a cantar os hinos que antes alegravam o seu coração. Comece a colocar na sua casa hinos, torna a sua casa um ambiente, uma atmosfera a qual seja um altar para Deus, seja um sagrado para Deus. Ah, mas aqui é muito barulho, é isso, aquilo. Então, coloque um fone, se reserve, volte a ter esperança, contemplando coisas simples que você fazia antes. Mas eu não sou cristão, eu não tenho essa intimidade. Comece a ter. Passa a ter um hino, passa a ter algo, uma rotina que você se separa para Deus.
O sabate, que muitas vezes as religiões têm e outros criticam, tem o seu lado positivo. É um dia que a pessoa tira e fala, esse dia é do Senhor. O cristão, talvez depois de Agostinho, tirou domingo, ou mal um domingo, ou 4 horas da manhã no domingo ou à noite. Não tira o dia todo de contemplação, a beleza e a grandeza de Deus. E depois a gente quer exigir de Deus algo maior, que seja os nossos benefícios e os nossos desejos. É incoerente a gente querer de um Deus todo-poderoso algo que nem a gente possa dar, que é um pouco de contemplação. E contemplação, queridos, é parte da adoração, é parte do chamado cristão. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que os gados não existam, que as ovelhas não estejam nos pastos, exalte o Senhor. Não entendemos tudo que vamos passar e que estamos passando, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito e que são predestinados a ser semelhança de Cristo Jesus. Então, essa é a imagem que a gente nunca pode perder, essa é a esperança que a gente nunca pode deixar de ter. Busque Deus na sua raiz, busque Deus no seu original, busque Deus lá no início. Como que você buscava? Como que você se dedicava? Volte ao princípio. Se um hino te tocou, começa a ter e trazer na memória esses hinos antigos que te tocavam. As comunhões, as atitudes, as ações. E aí a gente vai começar a entender que avivamento não é show emocional e nem multidão. Avivamento é trazer dentro de si o original que se perdeu. Deus abençoe. Um bom dia a todos.